Senhoras e senhores, isso aqui hoje é caso de polícia. Alô, Polícia Federal! Pois é, o Manchester City finalmente foi acusado de quebrar uma cacetada de regras da Premier League nas últimas 13 temporadas e finalmente a Premier League teve culhões pra fazer alguma coisa a respeito. Vamos ver agora se vem punição. Vou te contar tudo depois da vinheta. Sejam todos muito bem-vindos, senhoras e senhores, mais uma vez à Rádio Liverpool Brasil. O meu nome é Marco Antônio Rigotti, eu falo de Faro, no sul de Portugal. E hoje eu tô até de branco, imparcial, pra gente conversar um pouquinho sobre as acusações do Manchester City. E por que a gente vai falar do Manchester City aqui nesse canal? Porque nós somos parte interessada em tudo isso. O Liverpool é o time que, principalmente nas últimas 5, 6 temporadas, é quem fez frente a esse projeto estatal de lavagem de dinheiro que parecia ser impossível competir. E o nosso time ali, nas nossas condições, nos discursos de Jürgen Klopp, na superação, teve lá, encostado neles, disputando ponto a ponto, título a título ali, todos os anos. Caso tudo isso venha a ser comprovado, venha a ser punido e tudo mais, vai aumentar ainda mais a história, o tamanho das temporadas que os times de Jürgen Klopp fez até agora. Mas vamos com calma, vamos conversar sobre o que está acontecendo, vamos passar por todos os detalhes antes da gente falar sobre o que isso significa para o Liverpool, o que isso significa para a torcida do Liverpool, o que isso pode significar em questão de títulos. Vamos falar sobre a acusação em si. A Premier League finalmente acusou formalmente o Manchester City de quebra de 101 regras do seu manual, desde as temporadas de 2009 e 10 até as temporadas de 2018 e 19. Por que esse frame acaba em 2018 e 19 e não vem até hoje? Porque essa foi a altura em que as investigações começaram e que, portanto, o Manchester City parou de cooperar com a liga, parou de oferecer documentos, parou de ser aberto ali. Ele percebeu que a casa ia cair e parou de dar mais prova para se acusar, basicamente. Mas enfim, isso não significa que dali para frente esteja tudo certo. Caso as investigações venham a concluir mesmo e as punições venham a ser dadas para o Manchester City, com certeza, não falo nem bem provavelmente, eu falo com certeza, essas temporadas até hoje também serão investigadas, ok? Mas vamos focar nesse tempinho ali de 2009 a 2019, que é onde foi investigado. Vamos falar quais são as acusações. Basicamente, são 101 acusações, a Premier League não entrou em detalhes de cada uma, né? Ela postou ali um texto falando quais regras foram quebradas em cada temporada e tudo mais, mas basicamente elas estão centradas em quatro diretrizes, basicamente. A primeira delas é falha em fornecer uma posição real e completa sobre as finanças do clube. O segundo ponto é uma falha em fornecer as informações completas dos pagamentos de salários de jogadores, staffs e agentes, pois eles esconderam dinheiro aí. A terceira condição, terceiro foco dessas investigações são nas quebras do fair play financeiro, tanto das regras inglesas quanto das regras continentais. Aqui vale lembrar que o Manchester City já tinha sido punido em 2014 na Premier League, numa punição menor, mas bem recentemente pela UEFA também, gerando inclusive o ban de 2 anos da equipe inglesa nas competições continentais, que eventualmente foi revertido no caso, no conselho arbitral na Suíça e tudo mais, que dessa vez inclusive não tem a possibilidade disso acontecer. Nós vamos falar disso mais pra frente. Mas o quarto ponto aqui é a obstrução, a não cooperação com a liga. O Manchester City basicamente dificultou todas as investigações da liga para com documentos, enfim, informações e tudo mais. Quando começou a ser investigado, ele ainda dificultou as investigações. Então, assim, basicamente, assim, em palavras mais normais, o que o Manchester City fez? Ele inflou patrocínios com valores que eram reais, ele mentiu sobre pagamento de salários de jogadores e contratações, e ele dificultou, obstruiu as investigações sobre isso para a liga. Então, assim, basicamente eles fizeram o speedrun do Código Penal Esportivo. Essa acusação ela é muito grande e ela tá chamando muita atenção na Inglaterra, não só pelo número de regras quebradas, mas porque ela é uma acusação sem precedente. Uma acusação desse tamanho nunca foi feita antes na Premier League e mesmo por isso há quem espera uma punição de acordo. Eu vou ser bem honesto com vocês, eu ainda acho que vai rolar uma multa e uma perda de ponto numa temporada em que o City nem disputa tanto o título como disputou em outras e vida que segue. Digo mais, inclusive acho que o City não chega a perder pontos o suficiente para sair de um G4, por exemplo. Mas enfim, né? A gente nunca sabe. O que vem agora quanto a essas acusações? A Premier League foi pedida pelos juízes para montar um painel de 3 pessoas que vão ouvir essas acusações e tomar uma decisão. Pelo menos uma dessas 3 pessoas no painel, inclusive, tem que ser um expert em finanças, alguém na área de finanças, porque é onde vem as principais quebras de regras da Premier League. Esses experts aí provavelmente levarão alguns meses para definir uma punição para o Manchester City. E o que pode ser essa punição?
basicamente qualquer coisa. Por quê? Tem uma regra no livro da Premier League, né, a W57, que diz que pode ir de perda de pontos, a multa, a expulsão da liga, a retirar títulos antigos e tudo mais. Tem um certo pedacinho, o pedaço ponto 7 da regra W57, então a regra W.57.7 da Premier League, que diz o seguinte: esse painel tem o direito e tem a possibilidade de oferecer qualquer punição que eles quiserem. Então a punição pode ser basicamente qualquer coisa. E é por isso que a gente fala aqui. Pode ser, eles podem virar, dar um tapinha nas costas do Manchester City assim e falar: ó, não faça mais isso, hein? Que coisa feia. Ai, ai, ai. Como eles podem chegar e falar, tentar utilizar o Manchester City como exemplo para que isso não aconteça mais, né? A gente tá vendo o Newcastle chegando aí, por exemplo, um Chelsea sem papas na língua nesse último mercado. Então, eles podem pegar o Manchester City para Cristo agora, utilizar de exemplo e tirar todos os títulos que eles conquistaram desde então. Todas as 5, 6 Premier Leagues desde 2009, todas as FA Cups, enfim. Há uma variedade muito grande de coisas que podem acontecer com o Manchester City até aí. Uma coisa que também tem nessa regra W57 que deixa claro é que, por mais que o time possa, obviamente, depois da sua punição ser declarada, possa apelar a conselhos arbitrários no país, possa apelar à Suprema Corte, possa apelar a muitos órgãos dentro da Inglaterra, a Premier League não possibilita a chance do time levar essas acusações para o CAS, para o Conselho Arbitral na Suíça, como eles levaram, por exemplo, o ban da UEFA, que foi revertido no CAS. Então, assim, a água está batendo na bunda do Manchester City. É algo que não parou, inclusive, em 2019, então há muito mais para se investigar. Esse não é a primeira vez que a Premier League acusa o Manchester City de quebrar o fair play financeiro. A última vez, em 2014, eles deram uma multa, inclusive antes do Football Leaks, né, que rolou em 2015, eles deram uma multa pesada pro Manchester City de 20 milhões de libras, que nem faz cosquinha no shake, né? E os meios, os meandros da operação do Manchester City não mudou por causa disso. Talvez agora, não sendo mais réu primário, tendo todo esse histórico e com o tamanho que o Manchester City chegou, disputando todas as Champions League desde 2011, disputando todos os títulos e tudo mais, talvez seja a hora de uma punição exemplar. E o Liverpool, obviamente, não só o Liverpool, como o Manchester City do Mourinho, o Manchester City do Ole Gunnar Solskjaer, podem também herdar títulos desse time, obviamente. Eu vou falar, honestamente, eu acharia justo, eu não acharia nada de errado disso, eu acharia no mínimo engraçado numa temporada em que o Liverpool está tão mal, ele acabar ganhar títulos retroativos, né? Mas enfim, a maior justiça que pode ser feita aqui é a gente finalmente poder enterrar a questão da escorregada. A gente poder deixar aquela escorregada para trás, deixar isso virar uma história obscura de uma liga que foi roubada da gente, independente do escorregão. A gente poder adicionar esse título no nosso histórico e poder dar essa paz de espírito a Steven Gerrard, que finalmente, com uma medalha de Premier League no peito, vai poder ser considerado o melhor meio-campo da história da Premier League, que ele é. Mas mais do que isso, o que o City diz a respeito? Foda-se o que o City diz. O City já perdeu a chance, já perdeu a possibilidade de falar qualquer coisa a respeito, já perdeu o seu momento, já teve chance de mudar a sua operação, continua fazendo esse tipo de coisa, então eles não têm palavra nisso aqui, não terá espaço o que o Manchester City tem a dizer sobre isso. O que o Liverpool tem a dizer sobre isso? O Liverpool não tem que dizer nada agora, mas a gente, como torcedor, tem espaço aqui para falar alguma coisa. Mais do que os títulos em si, a comprovação de qualquer trapaça por parte do Manchester City só vem a coroar ainda mais o trabalho gigante que Jürgen Klopp ter feito nas últimas 5, 6 temporadas. É incrível o esforço inumano que esse time com 15 jogadores, 20 jogadores ali, com um elenco muito menor que o do Manchester City, tem feito temporada atrás de temporada para tentar ficar ali o mais próximo possível desses caras todo ano, eventualmente ganhando mas fazendo 95, 97 pontos e ficando em segundo ainda. A liga inglesa só não foi muito chata na última meia década e completamente dominada pelo Manchester City por causa dos esforços hercúleos de Jürgen Klopp e seus comandados. E a gente está pagando o pato disso agora. A gente tem um elenco completamente esgotado, drenado, tanto fisicamente quanto psicologicamente, que não consegue mais oferecer nada em campo, fruto de uma competição desleal contra um time trapaceiro. Então, assim, as minhas palmas para Jürgen Klopp, o maior treinador da história da Premier League, o único a chegar a 92, 95 e 97 pontos sem trapacear. E eu não tô aqui falando que o Liverpool é Ponte Preta, não tem dinheiro nenhum para investir. Mas o Liverpool estava jogando dentro das regras. O net spend, o que
o Liverpool gastou comparado com o que o Liverpool vendeu na era Klopp é bizarro, é menor do que Everton, é menor do que Aston Villa, é menor que Nottingham Forest, enquanto o Manchester City podia gastar 60 milhões, 70 milhões de euros em lateral reserva, em quarta opção de zagueiro, em um meio campo que nem veio entrar, 100 milhões num Grealish que é horrível e passou uma temporada sem entrar em campo basicamente. Não dá pra competir com isso. Vem um Ferran Torres, sai um Ferran Torres. Cara, não, aquilo ali é surreal. Até pros padrões. Você tem um Javier Tebas, o presidente da La Liga, por exemplo, que chega e fala que a Premier League é uma liga dopada. É uma liga dopada, porque os valores recebidos em direitos de transmissão, tanto internos quanto externos da Premier League, nem se compara a todos os outros aqui na Europa. Então sim, só que o Manchester City tem um dop dele à parte, que não tá dentro das regras, cara. E a gente, com o nosso, que era o mesmo que Manchester United tinha, que era o mesmo que Arsenal tinha, que era o mesmo que Tottenham tinha, a gente fez um trabalho sensacional e que devia ter sido muito mais coroado do que foi, não fossem as trapaças de Manchester City. O outro lado bom de tudo isso vir agora é a gente poder dar os créditos a Jürgen Klopp, sim, mesmo nessa temporada horrível, perceber o crédito que esse homem tem, cara. Quem é fora Klopp, ainda mais depois de uma notícia dessa, mostrando o tanto que Jürgen Klopp fez para esse time nos últimos 5 anos, é completamente maluco da cabeça. Sobre os próximos passos disso, é como falaram, né? Os especialistas dizem que esse painel independente agora levará alguns meses para analisar toda a situação. Depois de uma punição ser feita, o Manchester City vai ter a possibilidade de recorrer em algumas instâncias superiores na Inglaterra, o que podem arrastar esse processo por 1, 2, 3 anos talvez. Mas a partir do momento da primeira acusação, eu já te falo, vai ficar provado o tamanho desse Liverpool na história da Premier League. Talvez o maior time da história da Premier League que jogou dentro das 4 linhas, meus amigos. É isso, nós voltaremos muito em breve para falar sobre o jogo do Everton no final de semana. Pois é, tem clássico local no final de semana. O Liverpool joga em casa contra o Everton e não perde uma partida em Anfield com o público para o seu rival desde 1999. Não pode ser agora, hein? Era o que faltava, era a gota d'água que faltava para transportar esse copo, você imagina? Mas enfim, vamos focar na parte boa, vamos focar nas memórias de tudo que a gente conquistou nos últimos anos e tudo que a gente conquistou jogando limpo, senhoras e senhores, jogando limpo. Nós ficamos aqui hoje, muito obrigado a você que assistiu o vídeo até o final. Se você ainda não seguir no canal, considere seguir aqui para nos ajudar, considere deixar o like, seu comentário sobre o que você acha que vai acontecer com o Manchester City, se vai haver alguma punição exemplar, se vai ser uma multinha, enfim, deixe seu comentário aqui, colabore com a gente. Meu muito obrigado, até a próxima e Up the Reds!